Olá pessoal, estamos aí presente para mais uma aula de história para todos vocês aí do 8º ano. Forte abraço, que Deus nos abençoe e vamos seguir em frente aí com o nosso trabalho. Pessoal, presta atenção. Eu comentei semana passada que a gente ia falar sobre cada um dos países ali, independência do México e tal, aquela coisa toda. Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu mudei de ideia, porque senão ia ficar muito repetitivo e cansativo, tanto para vocês quanto para mim. Então a gente encerra ali. De uma maneira geral, a gente entendeu como é que ocorreu a independência ali das colônias, né, da América Espanhola. De uma forma geral foi aquele processo de independência, as independências que deu certo, as que não deu certo, as que teve sucesso, as que não teve sucesso. A gente comentou ali sobre Simão Bolívar, que foi responsável pela a independência ali da Bolívia, da Colômbia, né, do Peru e outros países, da Venezuela e outros países, né. Nós falamos sobre San Martín, que foi responsável também pela independência ali do sul, da Argentina, do Uruguai, de uma boa parte ali, também ali, da parte sul da América Espanhola. Então eles tinham pensamentos diferentes, só para a gente registrar que eles tinham pensamentos diferentes. Simão Bolívar era um republicano, ele estava interessado na formação de uma república. San Martín era um monarquista, ele estava interessado na formação de uma monarquia ali na região. E aí tiveram os seus entendimentos e desentendimentos, mas cada um seguiu o seu caminho e tudo mais, né? San Martín volta para a Espanha depois de liderar boa parte da independência e Simão Bolívar se afasta também da política após conseguir boa parte ali da independência das partes onde eles tinham lutado. Beleza, pessoal? No contexto geral é isso. Tudo aquilo que a gente viu ali é o contexto geral ali que nós tivemos. Outra coisa bastante interessante que eu queria citar para vocês foi a doutrina Monroe, né? James Monroe, que foi o presidente dos Estados Unidos naquele período ali. Então, em 1923, ele vai estabelecer uma política de defesa das Américas espanholas, né? Dizendo América, uma ideia que determina o seguinte: a América para os americanos, que qualquer intervenção, principalmente da chamada Santa Aliança, que era uma união, uma coligação dos países ali juntos, aliados ali, pertencente à Santa Aliança, membros da igreja, né, católica e tudo mais, ali, países membros da Santa Aliança, que tentassem uma intervenção juntamente com a Espanha nas colônias. Os Estados Unidos, através da doutrina Monroe, que dizia América para os americanos, que fez um pronunciamento no Senado aí dizendo, determinando essa ideia, ele estava pronto para defender a independência desses países daqui. Claro, ele queria manter uma influência política e econômica aqui na região. Então, só isso que eu queria frisar para vocês, né? Só para a gente encerrar aquela parte da América Espanhola, né? A ideia, né, de San Martín e Simão Bolívar e a doutrina Monroe, que a gente vai ver também no futuro. Beleza, pessoal? Bom, a independência do Brasil, ela é tranquila, é sossegada, a gente vai entendendo aos poucos. Tem uma novela aí que comenta alguma coisa. Nem tudo que está na novela é de fato real, mas é um romance, é romanceada, né? Mas ali você pode pegar um elemento ou outro ali, pode ir juntando, pesquisando seu livro, seus estudos e tudo mais, e você vai vendo ali de uma forma romanceada alguns acontecimentos que favoreceu, que a gente pode entender, então foi assim que aconteceu tal fato, foi assim que aconteceu tal acontecimento, tá entendendo? Só para a gente entender, olha só, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, Dona Maria I, né? O pessoal até fala Dona Maria louca, porque ela estava com problemas mentais naquele período, né? Problema de demência, crescimento, é chamado Alzheimer hoje em dia. Acredita-se que ela estava com um problema parecido com esse. Então o que acontece? Ela então estava respondendo pelas suas faculdades mentais. E aí o príncipe, né, regente do período, vai ser Dom João VI, ele vai assumir ali, com uma certa forma, o poder até o fim da sua mãe. Porém, o que vai acontecer? A vinda da família real portuguesa aqui, ela vai favorecer o processo de independência. No nosso livro de estudos, você vai observar que o processo de independência, alguns historiadores, alguns estudos, eles vão começar a falar desde a época da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, que foram movimentos de tentar libertar-se dos domínios portugueses. E o processo de independência começa a se formar, a se concretizar a partir da vinda
da família real portuguesa para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, coisa que a gente já observou. Então o que acontece? Napoleão Bonaparte fez aquele bloqueio continental, proibindo qualquer país do continente a negociar, comercializar com a Inglaterra. Portugal e Rússia vão desobedecer esse bloqueio continental. E aí o que vai acontecer? Napoleão Bonaparte parte para a Rússia e parte para o Brasil, para Portugal. Partindo para Portugal, ele encontra Portugal já vazio, a família real portuguesa, membros ali, uma quantidade grande de pessoas ali, 10 mil pessoas, na faixa de 10 mil pessoas vieram para o Brasil, vieram um acervo de livros, a riqueza, todo tesouro ali, foi fundada aí no Brasil, o Banco do Brasil, juntamente com a Biblioteca Nacional também, foi fundada nesse período aí, com a vida da família real portuguesa para o Brasil. Então, eles vieram, a família real portuguesa vem para o Brasil, escoltada pela marinha inglesa, né? Enfrenta seus problemas, né? Problemas da viagem, problemas de doença, piolho, infestação de piolhos, aquela coisa toda, consegue chegar no Brasil, se transfere para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, naquele período, e começa a partir de então o processo de independência, correto? A família real portuguesa aqui no Brasil, que vai desenvolver aí a ideia de independência do Brasil, por vários fatores, né? A partir de um momento, aí ela vai transformar, elevar o Brasil, tirar o Brasil da condição de colônia e elevar ele à condição de reino igual a Portugal também. Tudo isso aí feito por Dom João VI. Olha só, em 1808 foi um ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. Dom João VI, rei de Portugal, instalou-se no Rio de Janeiro. O rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, permitindo o comércio entre os brasileiros e os ingleses, como medidas de destaque no âmbito econômico. Olha só, um dos pontos bastante importantes vai ser justamente a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Que nações amigas? Eram todas as nações que não estavam ali do lado de Napoleão Bonaparte, não estava ali sob o domínio do Império Francês. A única nação que a gente vê que tinha uma força nesse momento era justamente os Estados Unidos, justamente a Inglaterra. Ela estava aí nesse momento aí justamente com Portugal, porque ela vai escoltar. Então, as nações amigas que se é falado nesse momento é justamente a Inglaterra. A abertura desses portos aí vai permitir o quê? Uma relação comercial entre o Brasil, que ainda é colônia, mas vai ser levada à categoria de reino, e a Inglaterra. Ela vai abrir os portos, vai diminuir impostos. O Brasil mesmo vai chegar a pagar imposto maior do que a própria Inglaterra, do que próprios produtos ingleses. Correto? Deu para pegar a ideia? Então, olha só. Enquanto produtos ingleses pagarão 15% de imposto, os produtos portugueses pagarão 16% de imposto. Qualquer produto que viesse de Portugal, que estava sob o domínio de Napoleão, viesse para o Brasil, era 16%. O imposto inglês era 15%. Outros impostos para outras nações era 24%. Deu para pegar a ideia? Então, a partir de então, começa um desenvolvimento comercial no Brasil, com a vida da família real portuguesa. Isso aí vai contribuir muito, porque aí o Brasil agora não vai ser sujeito mais àquela questão do pacto colonial. Deu para pegar a ideia? Prosseguindo. Olha só, e aí nós temos a elevação do Brasil à categoria de reino, né? Aí a bandeira real portuguesa, de 1600 a 1700, a bandeira do Principado do Brasil, de 1645 até 1816, a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? De 1816 a 1822. O Brasil não é mais colônia, o Brasil deixa de ser colônia agora e é um reino igual a Portugal, beleza? Em 16 de dezembro de 1815, Dom João VI decretou a elevação do Brasil para Reino de Portugal, Brasil e Algarves, deixando de ser colônia. Beleza, pessoal? Então, olha só, então você tem agora
a população brasileira, principalmente a elite, com aquela ideia, não, agora a gente é igual a Portugal, certo? Agora a gente não é mais colônia, agora a gente tem uma relação comercial com as nações amigas, né? Com a Inglaterra e outras nações amigas que nós tivemos aí. Então, não dependemos mais de produtos apenas do pacto colonial, apenas só de Portugal, não. A gente tem o direito agora de negociar, comercializar, vender, comprar de outros produtos. Inclusive, muitos produtos que virão da Inglaterra serão produtos supérfluos, como por exemplo, produtos como esqui. Esqui, que é usado na neve, no gelo, um país tropical como o Brasil, não tinha utilização daquilo, mas foi adquirido, foi comprado. Leis, até na novela que a gente observa ali, leis específicas para ingleses. O cidadão inglês aqui no Brasil, ele não era julgado pelas leis brasileiras ou as leis portuguesas. Eles eram julgados pelas leis inglesas também. Então, a Inglaterra teve uma série de privilégios aqui nesse momento, correto? Olha só, durante a administração joanina, né, de Dom João VI, nós tivemos aí alguns acontecimentos, como por exemplo a Revolução Pernambucana de 1817, né? Nós comemoramos aí 6 de março também a data magna, né, a grande data aí, que é justamente relembrando esse período aqui, que é um período, olha só, um período onde Pernambuco ele vai liderar um processo de independência republicana. Eles, através dos altos impostos cobrados aí pelo Rio de Janeiro, cobrado por Dom João VI, as várias províncias, principalmente a província de Pernambuco, Pernambuco não vai aceitar. Pernambuco já estava sofrendo aí com seca, com problemas econômicos, aquela coisa toda, e ele vai tentar um processo de independência, transformando Pernambuco, a capitania de Pernambuco, aliás, a província de Pernambuco, em uma república. Não era mais capitania, perdão, província. Transformando em uma república pernambucana, juntamente com outros estados ali, com outras províncias ali também. O Ceará, Paraíba, tudo fizeram ali a união e tentaram formar uma república pernambucana. Isso aí vai ser abafado por Dom João VI, ok? Também, em 1820, nós teremos aí a Revolução Liberal do Porto. Em 1815, Napoleão Bonaparte já tinha perdido a sua última luta, né? A Batalha de Waterloo. Ele foi preso e aí tinha aquela ideia, né, de transferir, né, o Tratado de Versalhes, que ia transferir novamente todos aqueles antigos impérios, aqueles antigos reinos a seus respectivos reis, né, e Dom João VI ia receber novamente Portugal, só que ele não queria voltar mais para Portugal. Ele queria continuar no Brasil, mas ele é forçado a voltar para Portugal através, né, por conta dessa Revolução Liberal do Porto. Era uma revolução liberal, né, nos moldes, né, do liberalismo, onde ele teria que obedecer uma Constituição, e aí a elite, né, portuguesa queria o retorno dele para ocupar o trono novamente, para obedecer uma Constituição liberal ali em Portugal. Então eles exigem o retorno de Dom João VI, que não queria retornar. Mas é obrigado, é forçado a retornar e volta novamente, volta em 1821, ele retorna para Portugal. Deixa no seu lugar quem? Dom Pedro I, como regente, não era como príncipe regente, né? Deixa Dom Pedro I, já era príncipe, vai se tornar agora regente do Brasil. Ele vai regir, vai organizar, vai administrar o Brasil. Então, olha só, retorna para Portugal em 26 de abril de 1821. Quem retorna? Dom João VI, deixando aqui o príncipe regente Dom Pedro I. Prosseguindo, e aí nós temos aí Dom Pedro I, né, o retorno dele ali e algumas consequências aí que teve aí o retorno de Dom João VI e algumas consequências que tiveram que ser enfrentadas aí por Dom Pedro I. Com o retorno de Dom João VI, Pedro de Alcântara foi transformado em regente do Brasil. Contudo, Dom Pedro teve que enfrentar algumas exigências das cortes portuguesas. Ou seja, as cortes portuguesas, elas começam a fazer algumas reivindicações, exigir algumas coisas de Dom Pedro I, principalmente o retorno dele para Portugal também. Eles queriam, as cortes portuguesas, eles queriam restabelecer o Brasil agora como colônia novamente. Queriam transformar o Brasil como colônia novamente, tirar aquele título, aquela elevação dele de reino e ele voltar à condição de colônia. Só que a elite brasileira não estava aceitando mais isso, não ia aceitar mais isso. E viu em Dom Pedro I a forma deles conseguir o quê? A sua independência, visto que praticamente todos os países aqui da América Espanhola já tinham conquistado a sua independência. Ok? Olha só,
Como eram essas exigências que tinham aí de Dom Pedro, das cortes aí, estavam exigindo Dom Pedro? A transferência das principais instituições criadas durante o período joanino para Portugal. Todas aquelas instituições administrativas que tinham, teriam que ser agora responsabilidade portuguesa. Nada de responsabilidade aqui do Brasil. Envio de mais tropas para o Rio de Janeiro, certo? Enviaram tropas para o Rio de Janeiro para tentar, né, sufocar ali qualquer tentativa de independência ou qualquer coisa assim, né? Qualquer desobediência de Dom Pedro I, certo? Exigência do retorno, isso aí vai ser um ponto fundamental, né? Que vai colocar uma atenção maior na coisa. Exigência do retorno de Dom Pedro, príncipe regente para Portugal. Eles queriam o retorno de Dom Pedro. Isso aí vai causar uma série de problemas. Prosseguindo, e aí o Senado vai se reunir, olha só, em dezembro de 1821 ele vai se reunir e vai entregar um documento a Dom Pedro, né, pedindo que ele ficasse no Brasil. E aí quando ele vai dizer aquele vai ser o dia do fico, ele vai dizer, diga ao povo que se for para o bem geral da nação, diga a todos que fico, ficando no Brasil, desobedecendo a exigência das cortes portuguesas da retorno do príncipe para lá. Uma série de coisas aí vai acontecer a partir de então. Olha só, dezembro de 1821, exigência do retorno de Dom Pedro para Portugal. Aí vai se formar o quê? O Clube da Resistência, né? Ou seja, de não aceitar que Dom Pedro fosse novamente para Portugal. Em janeiro de 1822, um documento com mais de 8.000 assinaturas pedem a permanência do príncipe regente ao Brasil. É nesse dia, nessa data, que vai ser instituído o quê? O dia do fico, né? Aí, nesse período, ele vai dizer, não, diga a todo o povo que se for para o bem geral da nação, diga a todos que ficam, ok? Em maio de 1822, foi decretado o decreto do Cumpras. O que queria dizer isso aí, esse decreto do Cumpras? Qualquer ordem que viesse de Portugal poderia ser até aceita aqui no Brasil. Porém, Dom Pedro I, ele teria que autorizar o cumprimento dessas ordens aqui no Brasil. Seria o cúmplice. Nenhuma ordem de Portugal poderia ser cumprida no Brasil se não tivesse a autorização de Dom Pedro I. Beleza? Em junho, convocação das eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, né? Até a gente observa aí na novela também que tem aquela, a chamada Constituição da Mandioca, né? Que o cara, uma Constituição censitária, que o cara tinha que comprovar que ele era produtor de mandioca, que ele tinha ali uma quantidade de alqueires de terra de produção de mandioca para poder se candidatar, votar e se candidatar ali ao parlamento ali para formação da Constituição, da futura Constituição da Mandioca, que depois vai ser acabada aí, não vai existir aí por conta de Dom Pedro I mesmo, beleza? Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa para o retorno imediato, né, exigindo o retorno do príncipe para Portugal. Correto? Então, nessa data aqui, as cortes portuguesas exigem que ele venha imediatamente para Portugal. Correto? E você estava em viagem. Ele estava na viagem, aí tem um quadro de Pedro Américo, que a gente vai ver daqui um pouquinho, dizendo o famoso grito de independência, aquela coisa toda, independência ou morte, tudo, que é uma pintura, né? Que é uma forma heróica de dizer aquela coisa toda. Mas nesse primeiro momento, Dom Pedro estava em viagem, correto? E recebe uma carta, um documento dizendo essa exigência aí das cortes portuguesas de fazer o retorno. Então é aí que ele se desprende de Portugal e dá o famoso grito de independência, né? O grito da independência, às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Dia 12 de outubro, data do aniversário de Dom Pedro I, 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, certo? E no dia 1º de dezembro de 1822, ele foi coroado Dom Pedro I. Correto, pessoal? Então, a partir daí, a gente encerra, né, o processo de independência, tudo com esses acontecimentos aí. Veja que ele começa desde a vinda da família real portuguesa e vai passando, até chegar no final. Aí nós temos aí no final, que é justamente a proclamação da independência, né? Aí nós temos aí o quadro de Pedro Américo. Ele foi pintado em 1888 para retratar, formar a construção aí do heróico ato de proclamação da República aí, né? Não foi bem dessa forma, foi uma forma mais
simples que ocorreu, né? Eles estavam em viagem, e vocês vão ver aí futuramente que eles estavam viajando não em cavalos, mas não estavam com essa guarda pessoal toda aí e tudo mais, certo? E aí faz sua proclamação da República de uma outra forma. Mas essa aqui é uma forma fantasiosa da gente ver a questão histórica da independência do Brasil, né? Uma forma heróica, melhor dizendo, da independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, não Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. Praticamente todos os países aqui tinham virado república. Apenas o Brasil virou uma monarquia, né? Uma monarquia aí com Dom Pedro I. Beleza, pessoal? Prosseguindo, outra coisa que nós iremos ver também, as lutas, né? As guerras de independência. Muito se diz, ou muito se achava, muito se pensava que o Brasil tinha a sua independência pacificamente, mas não foi. Ela teve conflitos, ela teve lutas, ela teve brigas também aí, lutas armadas aí para consolidar, para formar a sua independência. E ela teve um custo também, se eu não estou enganado, 200 libras esterlinas, que o Brasil, que Dom Pedro I, ele vai pegar como empréstimo da Inglaterra para pagar a Portugal como indenização para que Portugal venha reconhecer a independência do Brasil. Então, critica-se muito, se fala-se muito que o seguinte, a independência do Brasil, até um certo ponto, ela foi comprada, porque ela teve que pagar essas 200 libras esterlinas aí de indenização para a coroa portuguesa, para ela reconhecer aí o Brasil como um país independente. Então, nós tivemos alguns conflitos, né? A independência do Brasil não foi pacífica, algumas províncias se mantiveram leais a Portugal, certo? O Rio de Janeiro já tinha expulsado alguns membros ali da coroa portuguesa ali do Rio de Janeiro, porém existiam províncias, principalmente nos portos, que ainda estavam sob a influência portuguesa, que vai ser expulsa também com as guerras de independência. No Pará, na Bahia nós temos a presença de Maria Quitéria, né, a Joana d'Arc aqui do Brasil, que ela se vestia como soldado, né? Era uma mulher, se vestia como soldado e ia enfrentar as tropas portuguesas. Aí depois descobriu-se que ela era uma mulher guerreira e fizeram um uniforme especificamente para ela lutou aí, foi homenageada aí por um bom tempo, recebeu a homenagem da Cruzeiro do Sul aí das mãos de Dom Pedro I e tudo mais. Ela participou ativamente aí nas lutas de independência. No Maranhão também, e a província Cisplatina, que pertencia ao Brasil. O Uruguai, o país que a gente conhece, o Uruguai, ele era uma província pertencente ao Brasil, que vai ter seu processo de independência apenas em 1828, correto? 828, 825, negócio assim. Bom, promoveram campanhas militares e combates contra as forças que não aderiram à independência, as quais estenderam-se até 1824. Teve batalhas tanto terrestres, em solo firme, como também batalhas navais, também nós tivemos aí batalhas aí no processo de independência do Brasil. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E aí ficamos por aí, a gente deu para entender um pouquinho do processo de independência do Brasil, para fechar essa questão de independência aí das Américas. Não deixei exercício, né? A gente só vai corrigir alguns exercícios da semana passada, não é isso? Deixei exercício e a gente vai corrigindo, né? Quais foram os motivos que contribuíram para a independência da América Espanhola? Resposta: o descontentamento dos crioulos, a influência da independência dos Estados Unidos, o desejo de substituir o pacto colonial pelo livre comércio, a expansão do Império Napoleônico, o apoio militar do Haiti e o apoio financeiro da Inglaterra. Segunda questão: quais as principais consequências da independência da América Espanhola? As desigualdades, as injustiças sociais, a pobreza e a miséria que continuaram como realidade para grande parte da população. O sistema republicano que privilegiava apenas as elites crioulas, a fragmentação das colônias espanholas, vários países, o poder nas mãos da aristocracia crioula, a economia baseada na exportação de matérias-primas, importação de produtos industrializados das nações europeias
e a continuação da manutenção da estrutura colonial, onde os brancos eram elite e índios e mestiços eram considerados inferiores. Tem que ser igualzinho aqui? Não. Não, pessoal. Não precisa ser copiou ou colou, não. Apenas que você chegue um pouquinho. Não precisa também citar todos, não. Se você citou 3 mais importantes aí, beleza. Prosseguindo. Terceira questão. Cite os principais líderes que promoveram a independência da América Espanhola. Simão Bolívar, que promoveu a independência da Colômbia, Equador e Venezuela. E José de San Martín, que promoveu a independência da Argentina, Chile e Peru. Ok? Quem foi Tupac Amaru? Foi um líder inca que promoveu uma luta, né, uma resistência indígena na região dos Andes. Beleza? Quinto, quais foram os movimentos de emancipação espanhola? Movimento precursores, 1780-1810, a qual Tupac Amaru estava nela, né? As rebeliões fracassadas, 1810, 1816, aquela que, inclusive, os padres, né, Hidalgo e Morelos não tiveram sucesso lá no México, e as rebeliões vitoriosas, 1817 e 1824, a qual teve Simão Bolívar e José San Martín e outros ali que lideraram e tiveram sucesso. Pessoal, um feliz Dia dos Pais atrasadamente para todos os pais, né, para todos nós, né, e fica essa mensagem, não é o sangue que faz o pai, mas sim sua capacidade de amar aquele que chama de filho. Feliz Dia dos Pais a todos, um forte abraço e até a nossa próxima semana. Valeu!